Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa terça-feira. Bom, começando a semana, né? Mais ou menos a semana começou ontem, mas como ontem teve jogo, a semana de notícias, vamos dizer assim, de uma forma bem ruim, né? Após uma partida horrível do Vasco ontem no Campeonato Carioca, um dos piores jogos que eu já assisti na minha vida, e o Vasco se complica na classificação do Campeonato Carioca, apesar de ainda estar dentro do G4. O Vasco tem dois clássicos agora pela frente, um contra o Flamengo no próximo sábado e depois no final de semana que vem contra o Botafogo, e é difícil imaginar que o Vasco consiga vencer, né? Ou seja, o Vasco se complica em relação à classificação e pode ficar de fora da semifinal do Campeonato Carioca. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar também sobre o atacante GB, que viajou ontem para a Turquia para ser negociado com o Fenerbahçe, mas a negociação corre risco de não acontecer. Enfim, a gente vai conversar sobre isso aqui também. Vamos escutar o treinador Fábio Carille e também vamos colocar um vídeo que está sendo compartilhado nas redes sociais do zagueiro João Vitor discutindo com torcedores do Vasco após o empate contra o Sampaio. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos naquele pique, hein, direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco e a gente começa falando de Campeonato Carioca. O Vasco ontem apenas empatou com o Sampaio Corrêa, mais um tropeço, né, do Vasco, e o Vasco está na terceira colocação do Campeonato Carioca, tem 14 pontos, o líder é o Volta Redonda com 17, o Flamengo também tem 14 pontos, e o Sampaio Corrêa fecha o G4 com 13 pontos, né? Depois vemos ali Nova Iguaçu com 13 e Botafogo com 12. O Botafogo tem um jogo a menos. Se vencer esse jogo contra o Flamengo, o Botafogo vai a 15 pontos e aí complica de vez o Vasco, né, no campeonato. Eu disse que a situação do Vasco está complicada em relação à classificação, porque o Vasco pega agora Flamengo e Botafogo. E jogando esse futebol que o Vasco vem jogando nas últimas partidas, não vai conseguir pontuar, né, nem contra Flamengo, nem contra Botafogo. E aí com 14 pontos, dificilmente vai conseguir a classificação. Aliás, não vai conseguir, né, a classificação. Sábado já tem esse clássico contra o Flamengo e a expectativa são as piores possíveis, né? Não dá para ter expectativa boa nenhuma com esse time do Vasco jogando da forma como vem jogando, né? Um time nojento, um time pragmático, um time preguiçoso, um time que, eu ia dizer que dá sono, mas não dá sono não, dá raiva, né? Dá raiva assistir esse time do Vasco. Então a situação é muito, muito complicada em relação à classificação do Campeonato Carioca. E eu já fico preocupado também por duas coisas, né? Primeiro, a Copa do Brasil, que é na próxima terça-feira contra o União Rondonópolis. Se o Vasco vacilar, pode ser eliminado da Copa do Brasil de 2025 e já pode, na mesma semana, conseguir ser eliminado da Copa do Brasil de 25 e 26, né? Porque você ficando fora da semifinal do Campeonato Carioca, você não tem vaga garantida para a Copa do Brasil de 2026, não. Então, assim, o Vasco se meteu aí numa situação muito complicada. E reforços até agora nada, né? A gestão devagarzinho aí, Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana, nada de contratar. Bom, vamos falar rapidinho aqui sobre o atacante GB, porque ontem o atacante GB viajou para a Turquia, inclusive Marcelo Santana foi junto com ele para a Turquia, né? O atacante viajou para assinar com o Fenerbahçe da Turquia por 3 milhões de euros, que dá ali aproximadamente 18 milhões de reais na cotação atual. O Fenerbahçe tem a intenção, né, de investir esse valor junto ao Vasco para ter o atacante GB, e o jogador foi lá para finalizar a sua transferências, né, finalizar os exames médicos e assinar um contrato de 5 anos com o Fenerbahçe da Turquia. Mas a imprensa turca informou hoje pela manhã que a negociação melou por conta de uma lesão detectada na perna direita do atacante GB e que ele teria que passar por uma cirurgia ali e ia ficar um bom tempo de fora, né? Cerca de 8 meses. Então,
o jogador ia retornar ao Brasil por conta de ter sido reprovado nos exames médicos do Fenerbahçe. Surgiu essa informação lá, ainda não está 100% confirmada. O GB teve uma lesão grave, né, ainda no Vasco, mas já estava recuperado. Inclusive, tem imagens de treino dessa semana, do dia 7, dia 8, do GB treinando normalmente, fazendo gol em coletivo. Então, assim, meio esquisito essa história. Vamos aguardar para ter uma confirmação se a negociação melou ou não. Se não melar, o Fenerbahçe vai pagar aí 18 milhões de reais pelo atacante GB. Ontem, após o empate, né, contra o Sampaio Corrêa, o zagueiro João Vitor discutiu com alguns torcedores lá no estádio do Sampaio Corrêa. Confira só, as imagens são do Leandro Abad, da Band. Meu amigo, clima quente, hein? Clima quente, todo mundo com a cabeça quente. E o professor Fábio Carille tem a missão de explicar, né, o que está acontecendo. Ele falou após a partida, né, em entrevista coletiva. Confira só. Tudo que a gente projetou e imaginou do jogo aconteceu. Uma equipe que se fechou no campo deles e procurou contra-ataque, que é a arma forte. Até o jogo de hoje, era a segunda equipe com menos posse de bola, a primeira em faltas, 24 amarelo e 4 vermelho. Então a gente sabia, nos preparou para isso. Circulamos a bola em alguns momentos com velocidade, que foi o que a gente preparou. Outros momentos achei o jogo muito lento para mexer essa linha defensiva deles, para que a gente agredisse mais o adversário. Por um outro lado, entendemos a situação do campo e tudo mais, mas a gente teria que ser um pouquinho mais agressivo para tentar buscar a vitória. Boa noite, Carille. É um jogo que o Vasco precisaria do resultado pensando na sequência, né? Depois são 2 clássicos. Você optou por começar com 3 volantes. Queria entender o porquê dessa opção, se o Vasco precisava um pouquinho mais de ofensividade para tirar o resultado. Então, não é o que eu decidi começar, eu venho jogando assim desde o início. Né? O Tietchan é o segundo volante que chega, com o Paulinho também, para dar esse suporte para o Paê ali junto com o Verratti. A gente conseguiu encher o campo deles, então não foi uma escolha de hoje, está sendo uma ideia pelas peças que eu tenho, né? E estou potencializando isso para a gente entrar no campo adversário com a bola e procurar fazer as movimentações perto da área. Carille, boa noite. Depois do apito final, a torcida falou, né, resultado também. Eu queria que você falasse para a gente como foi o sentimento ali no vestiário, também nesse finalzinho do jogo, depois do final, a torcida reclamando, o João Vitor acabou discutindo com alguns torcedores, você comentasse isso também e falasse para a gente como foi o clima do vestiário depois desse empate, dessa partida. Todo mundo assim indignado que, por conta do resultado, essa questão do João, desculpa, eu não vi, tá? Eu não ouvi isso daí, então não posso falar. Indignado, e a conversa ali foi para a gente ficar quieto, trabalhar quietinho, e a partir de amanhã começar a preparar no clássico. Bem rápido, bem curto, e já começar a pensar no próximo jogo. Carille também, boa noite. Esse 5-5 agora são 3 jogos sem vencer, e antes tinham sido 2 testes com um nível técnico maior, com um time da Série B e um time da Série A. Como chega a cabeça agora para 2 clássicos seguidos e não tendo feito aquela gordurinha nos 4 primeiros? Primeiro, não consigo pensar no clássico ainda. Né? Acabo de sair de um jogo, onde seria importante para nós a vitória, mas o negócio é jogo grande, né? Nos preparar para um jogo grande a partir de amanhã. Para ser sincero, não comecei a pensar no clássico, não tem nem como, acabei de sair de um jogo, mas a partir de amanhã sentar, analisar esse jogo, fazer reunião com os jogadores para falar desse jogo e já começar a projetar o jogo do Flamengo. Carille, a gente quer saber o externo do Bruno. Você tem uma notícia do Lucas Oliveira, já sabe o que é o Lucas Oliveira, já sabe o que aconteceu com ele. Caso ele não jogue, por exemplo, o Leão já está à disposição de você. E se me permite, essa semana também foi marcada pela notícia de que o GB foi liberado para ser negociado no Clube Turco. Passou por você assim, essa liberação, porque a gente fala muito que falta ali um atacante para revezar com o Verratti e o GB. Na teoria seria esse jogador. Passou por você essa decisão de liberar o GB para se negociar? Obrigado.
Eu não tenho essa informação, a gente viajou ontem aqui para a região, eu não tenho essa informação se já fechou alguma coisa, eu sei que estava andando. A princípio, é o Ryan, que está na seleção, que vem para ser esse jogador junto com o Verratti. Né? O Lucas Oliveira foi uma torção no tornozelo, mas não sei a gravidade ainda. Saiu ali até andando já melhor, mas durante o jogo ali ele sentiu. E amanhã a gente consegue dar uma resposta melhor sobre o atleta, sobre o GB e também sobre a lesão do Lucas Oliveira. O Leandro já está à disposição? Está treinando, ele teve um desconforto muscular na semana passada, alguns dias atrás, né? Vem treinando, vamos ver como é que se... Amanhã eu vou fazer um jogo num campo maior, até para ver como ele está, né? E passa a ser uma opção também, eu acho, no próximo jogo. Carilli, boa noite. Danilo do Expresso 1923. No primeiro tempo, acho que você falou bem em relação à dificuldade na transição ofensiva, os volantes não conseguindo dar uma aceleração no jogo. Você acha que houve uma queda de qualidade nesse estilo de jogo, em que os volantes pisam na área, participam dos lances de ataque nesses últimos jogos? A gente pegou uma equipe que marca, se fecha muito bem no 4-1-4-1, né? E tirando esses espaços. Então, a ideia do jogo foi explorar pelos lados, né, para ir até caindo aqui e conseguindo fazer a bola. Necessitamos de uma presença maior dentro da área, né, jogadores que têm essa característica de pisar a área ali para que a gente possa aumentar, colocar mais bolas na área e aumentar a possibilidade da gente fazer gol. Achei que a circulação no primeiro tempo foi muito lenta, né, no segundo tempo foi isso que eu cobrei, a gente circulou mais rápido, conseguiu fazer com que o adversário balançasse na marcação, né, mas no primeiro tempo, assim, achei que a gente poderia ter acelerado mais o jogo. Boa noite, Carilli, tudo bem? Devido a essa sequência um pouco ruim, você vê um peso maior essa sequência agora de 3 jogos decisivos, Flamengo, União, depois o Botafogo. De alguma maneira isso afeta o seu planejamento? Porque a nível de prioridade, em algum momento vai existir o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil. São 2 jogos pesados no Campeonato Carioca, mas a Copa do Brasil é uma classificação importante para a equipe. Obrigado. A gente está priorizando tudo, isso aí. Enquanto a gente tiver as competições, a gente tem que pensar em tudo. A gente vai parar para o clássico agora, depois a gente pensa na Copa do Brasil, depois pensa num jogo decisivo que vai ser em São Januário contra o Botafogo, né? Trabalhando dia a dia e tratar cada jogo como uma decisão, então a nossa próxima decisão é o Flamengo. Você vê o peso maior nesses jogos? Não, é um início de trabalho. Internamente a gente tem que estar com a cabeça boa, a cabeça tranquila e saber o que a gente quer, né? É um início ainda, está dando um mês de trabalho agora, já com 6, 7 jogos, não sei, desse grupo. Então, é claro que acende um sinal de alerta, mas aqui dentro a gente tem que estar com a cabeça tranquila e todos sabendo o que a gente quer. Tá aí, meus amigos, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!